Bom dia, irmãos. Paz do Senhor a todos. Bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, nesse domingo pela manhã. Que bom poder estar aqui mais uma vez e podermos continuar o estudo da Palavra de Deus, o nosso tema, milagres. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te louvar pela semana abençoada que o Senhor tem nos dado, pela vida, pela saúde, livramentos, proteção, provisão do Senhor na nossa vida, na vida dos nossos irmãos. Te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade, esse tempo precioso que o Senhor nos concede de podermos nos reunir nessa sala virtual e podermos dar continuidade ao estudo da Tua santa e bendita palavra, Pai. Deus, muito obrigado pelas nossas vidas, obrigado pela vida dos meus irmãos que me assistem nesta manhã, ou vão estar assistindo durante o dia essa gravação, Deus. Nos colocamos nas Tuas mãos nesta hora, declarando a nossa submissão ao Senhor, nossa dependência do Senhor. Pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, esteja iluminando a nossa mente, abrindo o nosso coração, nosso entendimento, para que possamos entender as riquezas da Tua Palavra, os mistérios da Tua Palavra, as verdades eternas que o Senhor tem deixado registrado na Tua Palavra e que através do Teu Espírito Santo nós possamos entender e compreender e aplicar em nossa vida, Deus. Muito obrigado, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus soberano, um Deus de milagres. A nossa vida é um milagre, a nossa saúde é um milagre, as bênçãos que temos recebido do Senhor, os milagres diários, Senhor. Nós somos gratos a Ti, ó Pai, porque verdadeiramente o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado. Muito obrigado pela nossa salvação, pelo perdão dos nossos pecados, pela esperança e pela certeza da vida eterna, porque a Tua palavra diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E através do Teu Espírito Santo, Senhor, nós temos liberdade para entrar na Tua presença em nome de Jesus, primeiramente para adorar o Senhor, glorificar o Teu nome, render graças ao Senhor por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e em nosso meio. E também colocar diante do Teu altar as nossas necessidades nesse dia, Deus. Pedimos a Tua bênção para esse momento, pedimos a Tua bênção para as classes, todas as classes que estão se reunindo também para estudar a Tua palavra, que o Senhor esteja conduzindo os Teus filhos, as Tuas filhas, Pai, abençoando a cada um segundo a necessidade de cada um dos Teus filhos. Pai, abençoa o nosso dia, o nosso domingo, abençoa a nossa noite, a nossa celebração à noite, culto da família, que nós possamos estar reunidos num só propósito, num só espírito, de adorar o Senhor, glorificar o Teu nome, porque o Senhor é bom e o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, Pai. Receba a nossa vida e aceita a nossa oração diante do Teu altar nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Sejam bem-vindos. Estava ouvindo aqui um cântico, Um Milagre, um grupo chamado Prisma, Grupo Prisma, a gravação de 1987. 1987 foi gravada pela primeira vez essa música, Um Milagre, pelo Grupo Prisma. Música muito bonita, e que fala que nós somos um milagre, né? Quando a gente fala de milagre, entenda que é muito amplo essa palavra e não estamos apenas a nos referindo a curas de enfermidades. Os milagres, as maravilhas, os prodígios e sinais, eles se estendem a todas as áreas da nossa vida, a natureza. Então, um livramento é um milagre, uma provisão é um milagre, né? Uma intervenção na natureza é um milagre, né? Uma multiplicação do nosso bem, do nosso alimento é um milagre. E acima de tudo, a nossa salvação, a mudança da nossa vida, a transformação de um coração, a transformação de uma vida é um milagre. O maior milagre que Deus pode realizar no ser humano é a transformação do seu coração. Tirar o coração de carne, como diz
a palavra de Deus, coração duro, ou melhor, coração de pedra, né? A Bíblia diz um coração de pedra, um coração insensível, um coração duro e colocar um coração de carne. E quando eu falo coração aqui, e essa expressão coração na Bíblia não significa esse órgão físico que nós temos, mas é uma expressão para dizer nossos sentimentos, nossas emoções, nossas posturas, nossos pensamentos. Então, às vezes a Bíblia usa essa palavra figurativa, coração. Deus muda o coração, não é o coração órgão físico. Deus muda a vida da pessoa, Deus muda o comportamento, o estilo de vida, a natureza de uma pessoa. Então Deus tira o coração de pedra, que é o coração duro e sensível, e coloca um coração de carne. Um coração sensível, um coração aberto, um coração amolecido para a vontade de Deus. Este é o maior milagre que Deus efetua na vida do ser humano, amém? Então, nós vamos prosseguir aqui no nosso tema milagres. E no domingo passado nós vimos que o milagre, ele procede de Deus. Deus é a fonte de todos os milagres, né? Vimos que Deus é onipotente, por isso só Ele realiza milagres, né? Mais ninguém realiza milagres. E vimos também que Deus realiza milagres para a sua glória, sempre com o propósito do nome dele, da pessoa dele ser exaltada e glorificada. Portanto, quando nós experimentamos o milagre de Deus, ouvimos o milagre de Deus, nós devemos dar toda a glória ao Senhor. Pois bem, o nosso texto básico é Atos capítulo 10, versículos 38. Então a gente está dissecando esse versículo e abrindo o leque aqui para caminhar dentro desse tema aqui, milagres. Então nós lemos a primeira parte que diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Deus ungiu a Jesus. Hoje nós vamos entrar numa segunda parte, com o Espírito Santo e com virtude. A Bíblia Revista e Corrigida, ela aparece com virtude, essa expressão, essa palavra virtude, mas na edição revista e atualizada, por exemplo, aparece com o Espírito Santo e com poder. Então entenda a palavra virtude aqui como poder, né? Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então nós entendemos aqui nessa parte dessa palavra de Pedro que o que capacitou Jesus a realizar milagres foi o poder do Espírito Santo na vida do Senhor Jesus. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 21, eu quero ler com vocês. Lucas capítulo 4, versículo 16 a 21 diz assim, e chegando a Nazaré, onde fora criado, Jesus chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Versículo 20. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Note que interessante, Jesus chega em Nazaré, na cidade onde ele foi criado, ele entra, como de costume, numa sinagoga, que era aquele local onde os judeus iam para aprender a lei de Deus, para estudar a lei de Deus, adorar a Deus, prestar culto e aprender a lei. O ministro coloca na mão de Jesus, o livro do profeta Isaías, e ele abre exatamente no capítulo 61 de Isaías, onde estão registradas essas palavras. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar, para curar, para libertar, né? Para pregar o evangelho, anunciar o ano aceitável do Senhor. E depois que Jesus lê esse texto, ele guarda o livro, fecha o livro, entrega para o responsável em guardar ali os livros, né? A palavra de Deus, aquelas porções da palavra de Deus,
e ele diz: hoje essa palavra está se cumprindo. Então, é como se Jesus estivesse dizendo: olha, aquela palavra profética que Isaías pronunciou lá no seu capítulo 61 está se cumprindo na minha vida hoje. O Espírito de Deus, o Espírito Santo está sobre mim, me ungindo, me capacitando para realizar esse ministério tão amplo, né, de pregação, de ensino, de cura, de libertação e de salvação. Então, isso confirma essa palavra de Pedro, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder para Jesus fazer o que ele fez. O Espírito Santo, na verdade, ele esteve presente na vida de Jesus desde a concepção, desde o nascimento de Jesus, e acompanhou todo o ministério de Jesus até a ascensão. Ok? Então a gente vê a presença e a participação e o poder do Espírito Santo atuando na vida de Jesus desde a concepção no ventre da Virgem Maria e durante todo o seu ministério, durante toda a sua vida até a sua ressurreição e ascensão. Ok? Vamos ler alguns versículos que mostram isso? Eu vou lendo já os textos por conta do tempo aqui para a gente ganhar tempo, mas você pode anotar, você pode conferir depois aí na sua Bíblia, ok? Lucas capítulo 1, versículo 35. Olha o que o anjo disse para Maria quando anunciou a gravidez dela. E respondendo o anjo disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude, que é o mesmo que poder, do Espírito do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia! Quer dizer, Jesus foi gerado no ventre da Virgem Maria, naquela mulher virgem, através do poder, da ação sobrenatural do Espírito Santo. Então o Espírito Santo se faz presente aqui na concepção de Jesus no ventre de Maria. Um pouco mais à frente, no capítulo 3, ainda de Lucas, versículos 21 e 22, nós vamos ver a presença do Espírito Santo no batismo de Jesus. Diz assim: e aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Ou tu és meu filho amado que me ama, que me dá prazer, que me traz alegria. Aqui está implícita a Trindade. Aqui aparece, né, Deus Filho, Jesus Cristo, descendo as águas do batismo, Deus Espírito Santo se manifestando numa forma de pomba e pousando sobre ele, né? E a voz do Pai, de Deus o Pai do céu, dizendo: tu és meu filho, que me dá alegria, que me dá prazer. Olha uma manifestação aqui implícita da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas o Espírito Santo aqui aparece, também se manifesta no batismo de Jesus, inaugurando aqui o ministério público oficial do Senhor Jesus Cristo, consagrando ele para o ministério de profeta, de rei e de sacerdote. No capítulo 4, ainda de Lucas, nós lemos o seguinte, capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Nós vemos mais uma vez aqui a manifestação do Espírito Santo na vida de Jesus, agora conduzindo ele ao deserto para ali ele passar 40 dias sendo testado pelo diabo, para infringir a primeira vitória de Jesus sobre o diabo, e ali ele resistir à tentação que o diabo oferece para ele de realizar um ministério fácil. Durante essa tentação, durante 40 dias, dia e noite, Satanás tentou Jesus, induzindo ele para seguir um caminho de ministério fácil, induzindo ele a realizar milagres para o seu próprio bem-estar, para satisfazer as suas necessidades, o que Jesus rejeitou durante todo o seu ministério, porque nunca Jesus fez um milagre visando o seu próprio bem-estar, mas todos os milagres que Jesus realizou, ele realizou em prol do próximo, para abençoar as pessoas, para ajudar, para socorrer as pessoas. Mas nessa oportunidade o diabo tentou ele a fazer milagres para se satisfazer, para preencher o seu ego, para suprir as suas próprias necessidades, para trilhar um caminho mais fácil e não o caminho da cruz. E Jesus rejeita essa proposta do diabo, né? E aqui também Jesus
infringe essa derrota ao diabo. Um pouquinho mais à frente, no capítulo... Vamos lá para o capítulo... Romanos, capítulo 8. Capítulo 4, versículo 1 de Lucas. Agora Romanos, capítulo 8. Estou com uma relação de textos aqui. Estou lendo apenas alguns textos, porque não há tempo da gente ler muitos textos por conta do tempo, mas alguns textos para mostrar a atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus, capacitando ele para realizar o que ele realizou, né, o seu ministério. Em Romanos capítulo 8, versículo 11, nós lemos o seguinte, Paulo dizendo, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Glória a Deus. O que esse texto está revelando para nós? O apóstolo Paulo está mostrando para nós aqui que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos com o poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. E que é com esse mesmo poder que Deus usou para levantar Jesus dentre os mortos, é o poder que Deus vai usar para ressuscitar os salvos em Jesus, os crentes, né? Aqueles que vão ressuscitar um dia. Será pelo poder do Espírito Santo, como ocorreu com Jesus Cristo. Então, o que nós estamos vendo aqui nesse item? Que o Espírito Santo, ele esteve na vida de Jesus, participando ativamente da vida do ministério de Jesus, desde a concepção, durante todo o ministério de Jesus e também até na sua ressurreição e na sua ascensão, quando Jesus chega ao céu, então, e envia o Espírito Santo, e aí sim o Espírito Santo habitar, estar conosco, estar com a igreja, estar na vida, no coração de cada crente, e que esse Espírito Santo só será retirado quando a igreja subir no arrebatamento, ok? Então, queridos, isso está confirmando a palavra de Pedro aqui no nosso texto básico, de Atos 10, 38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Por que Jesus fez milagres? Como que Jesus fez milagres? Né? Além do fato, obviamente, que Jesus era Deus Filho, mas Jesus foi cheio do Espírito Santo. Jesus operou milagres com o poder do Espírito Santo. Isso é muito importante para nós entendermos que hoje, por que Deus realiza milagres? Ou como, através de quem Deus realiza milagres? Deus realiza milagres através da vida dos seus servos, né? E ser cheio do Espírito Santo é um requisito para ser usado de uma forma sobrenatural, né? Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, quando nós somos tomados pelo Espírito Santo, temos essa experiência e vivemos essa experiência de enchimento contínuo do Espírito Santo, já que não é um fato único, mas é um processo de enchimento contínuo, né? Tanto é que quando a Bíblia diz assim, enchei-vos do Espírito Santo, nós vamos ler esse versículo daqui a pouco, o texto no original tem o sentido de estejam se enchendo do Espírito Santo. Não é você ter uma experiência com o Espírito Santo, pronto, acabou e você vive uma vida estagnada, você para. Não é um enchimento só de uma vez, é um enchimento contínuo, uma renovação contínua, né? Jesus vai dizer lá em João capítulo 7, versículos 37 a 39, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior, né? E ali o texto explica que ele estava se referindo ao Espírito Santo que viria sobre aqueles que crescem em Jesus. Então, a ação do Espírito Santo na nossa vida é como uma fonte, como um rio de água viva que jorra. É algo contínuo, é algo fresco, é algo novo, ok? Então, o enchimento do Espírito Santo não é uma coisa estática. Você teve uma experiência, pronto, acabou, parou. É uma renovação contínua, é um enchimento contínuo. Nós devemos estar todo dia pedindo, Senhor, me enche do Teu Espírito Santo, me renove com o Teu Espírito Santo, derrama da Tua unção do Teu Espírito Santo sobre a minha vida, me capacitando a realizar o ministério que o Senhor colocou em minhas mãos, ok? Glória a Deus. Então, o primeiro ponto que nós estamos vendo aqui é esse. O Espírito Santo capacitou Jesus a operar milagres. Segundo ponto, o Espírito Santo capacitou os apóstolos a realizar milagres. Por que nós cremos na atualidade
dos milagres que Deus ainda realiza hoje, porque o mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus, estava sobre os apóstolos, está sobre a igreja hoje. O Espírito Santo veio para ficar, para habitar, para estar conosco, ele está em nós. O Espírito Santo veio substituir Jesus na nossa vida. Quando Jesus subiu ao céu, ele disse: ao chegar ao céu, eu enviarei o Espírito Santo para estar em vocês, para habitar em vocês, né? E o Espírito Santo nos faz lembrar tudo que Jesus disse. O Espírito Santo abre a nossa mente para nós entendermos as coisas de Deus, as coisas espirituais. O Espírito Santo nos consola, nos conforta, está em nós, nos capacitando, dando poder, virtude para realizarmos a obra do Senhor. Ok? Então, vamos ver aqui a experiência dos apóstolos com o Espírito Santo. Atos 1:8, Jesus disse o seguinte: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Era um requisito, era uma condição para que os discípulos cumprissem a grande comissão. Quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos, ele deixa uma ordem, ele deixa uma tarefa que nós conhecemos como a grande comissão, a grande ordem, a grande tarefa que Jesus deixou para a sua igreja cumprir e realizar aqui na terra. Então isso está no finalzinho do Evangelho de Mateus, isso está no finalzinho do Evangelho de Marcos, isso está no finalzinho do Evangelho de Lucas, isso se repete, a grande comissão, no finalzinho do Evangelho de João, e nós encontramos também aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8, foram as últimas palavras de Jesus. Ele deixou para o finalzinho do seu ministério, antes dele ascender ao céu, essa grande comissão, esse recado, essa tarefa, essa incumbência para a igreja do Senhor cumprir aqui na terra, ser testemunha dele em todas as nações, cumprir a grande comissão, fazer discípulos. Mas o requisito era esse: vocês precisam receber o Espírito Santo. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês não vão dar conta dessa tarefa sozinhos, vocês não são capazes de realizar essa tarefa nesse mundo sozinhos, vocês precisam da presença do Espírito Santo em vocês, porque o Espírito Santo em nós é Jesus dentro de nós, morando em nós, dentro de nós, ok? Então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí vocês vão ser minhas testemunhas. Por que nós precisamos do Espírito Santo? Primeiro, para sermos testemunhas de Jesus. Segundo, para vivermos uma vida de santidade. Agora, entenda o seguinte: quando nós somos testemunhas de Jesus, nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos cumprindo a grande comissão. Nós estamos fazendo discípulos, indo e fazendo discípulos. E quando nós pregamos o Evangelho, quando nós cumprimos a grande comissão, o próprio Senhor Jesus Cristo vai confirmar a mensagem, a pregação, com milagres. É aqui que entram os milagres, porque quando a gente lê os últimos versículos do Evangelho de Marcos, a Bíblia diz que os discípulos, após Jesus ascender ao céu e dar a ordem para eles saíram pregando por toda parte. E o Senhor confirmou, validou, a pregação com os sinais, com milagres. Então Deus opera milagres, Jesus opera milagres, através do poder do Espírito Santo na nossa vida hoje, para confirmar, para validar a pregação do Evangelho, porque quando nós pregamos, nós estamos fazendo exatamente o que o Senhor Jesus mandou nós fazermos. Nós estamos cumprindo a grande comissão, levando o Evangelho para toda a criatura em toda a face da terra. Então essa é a função e a missão e a tarefa do Espírito Santo na vida da igreja. Capítulo 2 de Atos, nós temos propriamente a descida do Espírito Santo. Então Jesus ascende ao céu, deixa essa ordem aos discípulos: vocês não saem de Jerusalém, aguardem até serem cheios do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo vem no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, ali no cenáculo. Os discípulos têm essa experiência com o Espírito Santo, são cheios do Espírito Santo, recebem o Espírito Santo, e a partir daí eles começam então a cumprir a ordem de Jesus de serem testemunhas em toda a terra. Okay? Isso está no capítulo 2. Deixa eu pontuar mais alguns versículos aqui no livro de Atos, para nós vermos como o Espírito Santo atuou na vida dos discípulos, dos apóstolos.
capítulo 4 e versículo 8 de Atos diz assim: Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel. Aqui Pedro vai pregar um sermão, vai pregar uma mensagem poderosa, mas olha o detalhe. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo não apenas capacitou Jesus para operar milagres, mas capacitou também os apóstolos para operar milagres, para pregar e operar milagres, né? Então Pedro, agora cheio do Espírito Santo, ele tem coragem, ele tem ousadia, ele tem intrepidez, ele tem sabedoria para confrontar as pessoas, para enfrentar uma multidão e pregar a palavra de Deus. Ainda no capítulo 4, versículo 31, diz assim: E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha o efeito do enchimento do Espírito Santo, do poder, da unção do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Foram cheios e anunciavam com coragem a palavra de Deus. Então é a capacidade para testemunhar de Jesus, ok? Foram cheios novamente. Percebe que é um processo contínuo. Você vai lendo o livro de Atos e percebendo esse enchimento contínuo, essa renovação contínua da presença do Espírito Santo na vida da igreja. Vamos ao capítulo 6, quando é instituído o diaconato, o ministério diaconal na igreja, aqui no capítulo 6, devido a uma carência na área administrativa, na área social da igreja, é colocados requisitos para que pessoas sejam escolhidas no meio da igreja para preencher esse ministério diaconal. Então, em Atos 6, verso 3, nós lemos o seguinte: Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. É uma decisão da liderança da igreja. Então, os apóstolos, junto com os anciãos, né, a liderança da igreja se reúne, vê uma necessidade social, necessidade administrativa na igreja, então eles determinam ali a escolha, a consagração de diáconos para atuar nessa área, no atendimento das viúvas, dos necessitados e cuidar da administração da igreja, do ministério temporal da igreja. E eles, os apóstolos, iriam focar e se dedicar ao ministério da oração e da palavra, ok? Então nós temos aqui, por exemplo, no versículo 8, desses diáconos, né, foram 7 escolhidos, um chamado Estevão. E olha o detalhe no versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ok? Olha que interessante. O ministério diaconal não era para cuidar das coisas temporais da igreja, não era para cuidar das viúvas, da área social da igreja, da administração da igreja. Sim, mas esses homens eram cheios do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, sobre eles, os usavam em prodígios e sinais. Vocês lembram, domingo passado, quando nós fizemos aquela análise, porque às vezes nós estamos usando o termo milagres aqui, mas poderíamos usar o termo prodígios, maravilhas, sinais, que é uma manifestação sobrenatural do poder de Deus. É um fenômeno, né? Algo sobrenatural realizado pelo Senhor, que pode ser chamado de prodígios, sinais, milagres, maravilhas. Então Estevão, por ser cheio do Espírito Santo, ele é usado em prodígios e grandes sinais entre o povo. E ele vai se tornar Estevão, o primeiro mártir da igreja cristã. Não era nenhum apóstolo, ele era um diácono. Ele fazia parte do segundo escalão da liderança da igreja. O primeiro escalão da liderança da igreja primitiva de Jerusalém era formado pelos apóstolos e anciãos. Logo abaixo, o segundo escalão de liderança eram os diáconos. Ok? Mas Estevão, mesmo sendo um diácono, ele é cheio do Espírito Santo e ele realiza um ministério marcado por sinais e prodígios. E ele vem a ser o primeiro mártir da igreja, porque aqui no capítulo 7, relata exatamente a morte de Estevão. E é interessante, porque na morte de Estevão
participa um jovem chamado Saulo. Está envolvido ali na morte de Estevão, está presenciando, está participando, está segurando as vestes das pessoas que apedrejaram Estevão, né? E esse jovem, então, ele é impactado, ele fica impressionado com o testemunho de Estevão, com a morte de Estevão, e no capítulo 9, nós vamos ver aqui a conversão desse jovem chamado Saulo, que vai depois, mais à frente, começar a ser tratado como Paulo, vai se tornar o grande e conhecido apóstolo Paulo, ok? Mas Paulo, a primeira vez que ele aparece na Bíblia é aqui, com esse nome de Saulo, envolvido e participando do martírio, da morte de Estevão. E logo mais à frente, depois durante seu ministério, quando ele escreve as suas cartas, ele vai dizer que quando Estevão foi morto, ele estava ali junto. Ele participou, ele assistiu, ele teve participação. Isso trouxe um impacto muito forte na vida dele, o testemunho e a morte de Estevão. E mais tarde, então, ele se converte e se torna o grande apóstolo Paulo, que nós conhecemos aqui na Bíblia. Amém? Glória a Deus. No capítulo 8 de Atos, mais um exemplo aqui, versículo 5, nós vemos o seguinte: descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Quem é Filipe? Filipe é um outro diácono daquela equipe de 7 diáconos do capítulo 6. Olha como isso é interessante. Filipe fazia parte daquela equipe de 7 diáconos que foram escolhidos, consagrados ao ministério diaconal para cuidar das coisas temporais, da administração e da área social da igreja. Mas aqui a gente já vê ele, por ser cheio do Espírito Santo, se transformando num pregador, num evangelista. Filipe agora vem para Samaria e aqui a igreja está cumprindo a ordem de Jesus, de Atos 1:8, na grande comissão, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Samaria. Então, onde Filipe vem? No capítulo 8 de Atos, ele vem para Samaria para evangelizar os samaritanos. E aqui acontece um avivamento em Samaria, muitas pessoas são curadas, muitas pessoas se convertem. Olha o versículo 6 e o versículo 7, né? Aqui do capítulo 8, 6 e 7. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Olha o termo sinal. Poderia ser milagres, prodígios, maravilhas. Ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois, verso 7, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Milagres acontecendo no ministério do diácono Filipe, que agora está exercendo a função de um evangelista. Queridos, o título não limita o ministério das pessoas. O título não limita. Não é porque uma pessoa tem um título de diácono que ele não pode pregar o evangelho, que ele não pode evangelizar, que ele não pode orar pelos enfermos, que ele não pode expulsar demônios, ok? Que ele não pode ser usado por Deus em milagres. O título não limita ninguém. Deus usa quem Ele quer, Deus capacita. Se a pessoa é cheia do Espírito Santo, dá liberdade, dá espaço na sua vida para que o Espírito Santo a encha, a use. O Espírito Santo pode usar qualquer cristão que é cheio do Espírito Santo, que é consagrado a Deus, em sinais, milagres e maravilhas. Então aqui está um exemplo claro de um diácono, Filipe, que fazia parte do grupo dos 7, que agora está aqui se sobressaindo como um grande evangelista, pregando em Samaria, e multidões se convertendo e havendo aqui acontecendo milagres, maravilhas, por mãos de Filipe. E aí a igreja de Jerusalém fica sabendo o que está acontecendo aqui em Samaria, manda Pedro e João para vir para Samaria ver o que está acontecendo. Eles chegam e começam a orar sobre as pessoas, e as pessoas vão recebendo o Espírito Santo. Olha o versículo 17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. As pessoas começaram a ser cheias do Espírito Santo com a imposição das mãos de Pedro e João, os apóstolos, né? E isso trazia uma experiência tão forte, uma demonstração de poder tão forte, porque o Espírito Santo,
ele nos reveste com poder, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o poder do Espírito Santo, né? Tanto que chamou isso a atenção que um novo convertido chamado Simão, ele falou assim para os apóstolos: dai-me também esse poder, né? Ofereceu dinheiro para os apóstolos, pedindo para eles: dá-me esse poder, eu quero também ter essa autoridade, esse poder, né? Achando que o poder de Deus se compra com dinheiro, ok? Vamos para mais um exemplo aqui em Atos capítulo 13. Eu disse, acho que há pouco, né, que os milagres não se manifestam apenas através de curas. Quando a gente fala de milagres, nós estamos nos referindo a uma intervenção sobrenatural de Deus na vida das pessoas, ok? E isso pode acontecer através de um fenômeno, né, sobrenatural. Por exemplo, a multiplicação dos pães e peixes, um milagre, né? Pedro andar sobre as águas, um milagre, ok? E tantos outros. Orar e Deus segurar e não enviar uma chuva, orar e Deus abrir os céus e enviar chuva, orar e Deus multiplicar o alimento, né? Livramentos. Então, milagres significa toda ação sobrenatural, todo agir, toda manifestação sobrenatural de Deus na vida de alguém através da oração, ok? Então, olha um exemplo aqui de um milagre. Em Atos capítulo 13, versículos 6 a 12. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar Jesus. Estamos aqui lendo uma parte onde fala do ministério missionário realizado por Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé saem para a obra missionária, pregando o evangelho e fundando igrejas, estabelecendo igrejas, ok? Então eles chegam aqui nesse lugar, na ilha de Pafos, e encontram um judeu mágico, falso profeta chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. O Sérgio Paulo, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Olha que interessante, Paulo e Barnabé estão evangelizando, aparece um homem, Sérgio Paulo, né, chamado Sérgio Paulo, interessado a ouvir a palavra, em crer, em receber o evangelho, e esse mágico, esse falso profeta chamado Elimas, tenta atrapalhar a evangelização, tenta intervir e atrapalhar a evangelização. Olha o que ocorre. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, olha o detalhe, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse para o mágico Elimas: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Sabe o que aconteceu? Olha o final do versículo 11. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. E olha a consequência desse fato. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. O homem se converte. O procônsul se converte quando vê a autoridade de Paulo. Então, o Espírito Santo, ele nos capacita a pregar o evangelho, a ser uma testemunha, a viver uma vida de santidade, a operar milagres no nome do Senhor, que na verdade é Deus que opera através dos seus servos, mas os milagres não se restringem a uma cura de uma enfermidade. Fatos como esse aqui, Deus honrou a palavra de Paulo, essa palavra, Deus pesou a mão sobre esse homem, atingindo ele com cegueira, porque Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, estava fazendo a obra de Deus, e este homem, usado pelo diabo, estava tentando atrapalhar e impedir a obra de Deus. Então Paulo, com autoridade, ele fala isso: você vai ficar cego agora, e Deus honra a palavra de Paulo e fere esse homem de cegueira. Então acontece esse fenômeno, e aí aquele procônsul que estava interessado em ouvir o evangelho, quando vê isso, então ele se entrega a Jesus e recebe
e crer na mensagem do Evangelho. Ainda no versículo 52 do capítulo 13 de Atos, como último texto, está escrito o seguinte: e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Por que os milagres ocorriam aqui? Porque os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Queridos, eu quero encerrar esse ponto aqui dizendo o seguinte: ser cheio do Espírito Santo não é uma opção, não é uma alternativa, não é uma sugestão, é uma ordem. Em Efésios, capítulo 5 e versículo 18, Paulo diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É um imperativo, é uma ordem. Ser cheio do Espírito Santo não é algo para a gente pensar assim, vou pensar, será que é importante, será que é não, será que eu preciso? Não é uma sugestão, é um imperativo, é uma ordem. A Bíblia diz assim: encham-se do Espírito Santo. Assim como vocês devem se abster da embriaguez, do álcool, que traz confusão, que traz contenda, vocês, pelo contrário, encham-se do Espírito Santo. É um imperativo, é uma ordem, né? E ordem tem que ser obedecida. Então, eu quero parar por aqui por conta do nosso tempo, a nossa aula hoje, nesse item aqui, ok? Deus ungiu a Jesus com o poder, com a unção do Espírito Santo, né? E esse Espírito Santo, então, essa unção, esse poder capacitou Jesus para realizar milagres, desenvolver o seu ministério. Esteve atuante o Espírito Santo desde a concepção de Jesus, durante todo o seu ministério. E esse Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, capacitou os apóstolos, os discípulos, a cumprir a grande comissão, também realizando milagres. E para nós é uma ordem, ser cheio do Espírito Santo. Se nós formos cheios do Espírito Santo, buscarmos esse enchimento diário, constante, nós vamos estar capacitados para cumprirmos a grande comissão, que é a tarefa, a missão da igreja aqui nesse mundo. É o motivo por que a igreja existe e está aqui no mundo. Fazer discípulos de todas as nações. Levar a mensagem do Evangelho, ser testemunha de Jesus. Pregar o Evangelho a todas as pessoas. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. No domingo que vem, a gente prossegue a partir desse ponto aqui. Eu vou falar com vocês um pouquinho sobre os dons de manifestação do Espírito Santo. Nós cremos em milagres, por quê? Porque nós cremos na atualidade dos dons de manifestação do Espírito Santo. Nós cremos que os dons de manifestação do Espírito Santo não foram apenas para os dias de Jesus e para a época dos apóstolos, mas são para a atualidade. Os dons se manifestam na atualidade. Por isso que nós cremos em milagres. Vamos parar aqui hoje. Domingo que vem, se Deus quiser, a partir desse ponto nós vamos continuar falando sobre a presença do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo e a atualidade dos milagres de Deus na vida da igreja, na vida das pessoas que creem em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Graças te damos por esse tempo precioso, esse tempo maravilhoso, em que nós nos reunimos nessa sala virtual para estudarmos a Tua Palavra. Tua Palavra diz, Deus, que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, que no Senhor não há mudança nem sombra de variação. Tu és o Deus do passado, Tu és o Deus do presente e o Deus do futuro. O Senhor está acima do tempo, o Senhor não se prende ao espaço, ao tempo. Obrigado, Deus, porque assim como o Senhor operaste no passado, o Senhor opera hoje na vida, no coração daqueles que creem no Senhor. Nós cremos no Teu poder, cremos na Tua soberania, cremos nos Teus milagres, somos provas vivas dos Teus milagres, Pai, porque quando nós nos encontramos em situações que parece que não há mais saída, não há solução, não há escape, nós temos clamado ao Senhor e o Senhor tem entrado com Tua providência em nossas vidas e em nosso meio. Nós temos visto, presenciado, experimentado diariamente milagres do Senhor, milagres de toda sorte, Pai, todo tipo de provisão, de livramento, de alívio nas nossas vidas e em nosso meio.
Muito obrigado, Deus, que durante esse dia mesmo o Senhor esteja realizando milagres em nossas vidas. Aqueles que me assistem nessa hora, se participam desse estudo, eu oro para que o Senhor haja de uma forma sobrenatural na vida dos teus filhos. Se houver alguém me ouvindo nessa hora que eu preciso de uma intervenção divina e sobrenatural do Senhor, seja na saúde, seja na vida familiar, seja no casamento, seja na vida profissional, financeira, mesmo na vida espiritual, pessoas que estão escravizadas, presos por alguma situação difícil espiritual, que o Senhor possa trazer liberdade, que o Senhor possa restaurar, perdoando os pecados, salvando, mudando, ó Deus, transformando, Senhor, com o teu poder, Pai, para a glória e louvor do teu nome. Abençoa o restante do nosso dia, as atividades ainda desse dia, abençoa toda a tua igreja, o teu povo, abençoa o nosso culto desta noite, que a tua presença, a presença do teu Espírito Santo seja real, nos conduzindo, nos ungindo, nos dirigindo no louvor, na adoração, nos testemunhos e também na ministração da tua santa e bendita palavra. Pai, que a tua palavra não volte vazia. O Senhor mesmo